What an awesome enabler, facilitator the Holy Spirit is. Que maravilhoso capacitador, ajudador que é o Espírito Santo. To empower the Messiah on this mission. Para capacitar o Messias nesta missão. And then empower the church also. E então capacitar a igreja também. So you really need the Holy Spirit. Então vocês realmente precisam do Espírito Santo. Regardless of 2019, how modern the generation may be. Não importa se é 2019, quão moderna esta geração seja. He entered into his ministry through baptism. Ele entrou no seu ministério através do batismo. Through that then the Holy Spirit came on him, empowered him. Através do batismo, o Espírito Santo veio sobre ele e deu a ele poder. And when he was leaving the scene in Matthew 28, E quando ele estava saindo de cena em Mateus 28, he now lived also through the Holy Spirit. ele agora também sai através do Espírito Santo. Through baptism, in other words, the Holy Spirit. Através do batismo, em outras palavras. Em outras palavras, o Espírito Santo. Centrality of the Holy Spirit. A centralidade do Espírito Santo. Commissioning the church. Comissionando a igreja. Telling the disciples, go and baptize the nation. Dizendo aos discípulos, vão e batizem as nações. And you baptize them in water. Vocês os batizam em água. Then the baptism of the Holy Spirit and fire will befall those churches. E então o batismo do Espírito Santo e fogo sobrevirá àquelas igrejas, Those nations. aquelas nações. And then now they will be seasoned like I was. E então agora eles serão testados como eu fui. They will be successful as I was. Eles serão vencedores como eu fui. Victorious as I was. Vitoriosos como eu fui. And prepared only for the kingdom of God. E preparados, santos para o reino de Deus. When the stairs will have been lowered. And when I come out, take them into eternity. Quando a escada tiver sido baixada e eu vier e levá-los para a eternidade. Isn't the Holy Spirit such a centerpiece of the Christian conversation, blessed people? Acaso não é o Espírito Santo uma peça central na conversa cristã, povo abençoado? And that is why E é por isso I now would like to look at one little last segment here on the Holy Spirit. eu agora gostaria de olhar um último e pequeno segmento aqui a respeito do Espírito Santo. Now that the Messiah has come, Agora que o Messias veio, empowered by the Holy Spirit, brought by him, capacitado pelo Espírito Santo, trazido por ele. how then did he prepare the church? Como então ele preparou a igreja? And I think this becomes the climax of our conversation. E eu acho que este se torna o clímax da nossa conversa. How did the Messiah prepare the church? Como que o Messias preparou a igreja? Now we have seen how important the Holy Spirit is. Agora nós vimos quão importante é o Espírito Santo. And now he has already come. E agora ele já veio. And he has taken the Holy Spirit. E ele recebeu o Espírito Santo. And he has now prepared himself for ministry. E ele agora se preparou para o ministério. I've talked about his entry and his exit. Eu falei a respeito da entrada e da saída dele. And there is so much I can share on his exit too. E há tanto que eu posso compartilhar a respeito da saída dele também. When he's resurrected, it's also the Holy Spirit that resurrected him. Quando ele ressuscitou, também foi o Espírito Santo que o ressuscitou. The same Spirit of God that resurrected the Christ is able to resurrect your weak bodies on that day. O mesmo Espírito de Deus que ressuscitou a Cristo também é poderoso para ressuscitar os seus corpos fracos naquele dia. The Holy Spirit is central. O Espírito Santo é central. Very, very central and central
muito, muito centralizado e central. He's center and central in the Christian life. Ele é centralizado e central na vida cristã. Let's go back now Vamos voltar lá atrás agora, to when he has been empowered by the Holy Spirit. quando ele foi capacitado pelo Espírito Santo. How did the Messiah prepare the church then? Como que o Messias preparou a igreja então? He says here, precious people, Ele diz aqui, povo precioso, in this processing of the church, which is what you need to hear now, neste processamento da igreja, que é isto que vocês precisam ouvir agora, to process you to see eternity. processar vocês para ver a eternidade. The book of Psalms, 127 verse 1, it says, O livro dos Salmos 127, versículo 1, ele diz: unless the Lord builds the house, se o Senhor não construir a casa, the builders labor in vain. os que a edificam trabalham em vão. Unless the Lord watches over the city, Se o Senhor não guardar a cidade, the guards can watch in vain. em vão vigiam os sentinelas. That is how he began by building the church. Foi assim que ele começou a construir a igreja, Having been energized by the Holy Spirit. tendo sido capacitada pelo Espírito Santo. In other words, Em outras palavras, after the Holy Spirit had empowered the Christ, depois que o Espírito Santo tinha capacitado Cristo, coming upon him, veio sobre ele, giving him power, deu a ele poder. then the Messiah now set out on the mission. Então o Messias agora foi adiante na missão. What was the mission as we saw? Qual era a missão, como nós vimos? To prepare a people unto the Lord. Preparar um povo para o Senhor. In other words, to prepare the church, Em outras palavras, preparar a igreja. to birth out the church, Para dar à luz a igreja. the people that shall be known by the name of the Lord. O povo que será conhecido pelo nome do Senhor. As God's people, Como povo de Deus. the people after the Lord. Um povo à imagem do Senhor. And when he sets out by the help of the Holy Spirit, E quando ele foi adiante com a ajuda do Espírito Santo, to now launch the mission, launch the church, para agora inaugurar a missão, inaugurar a igreja, look at what he says. olha o que ele diz: Unless a house be built by the Lord, se a casa não for construída pelo Senhor, everyone else builds in vain. todos edificam em vão. In other words, Em outras palavras, the Lord came o Senhor veio when it was time now to execute the mission. quando era tempo agora para executar a missão. He launched. Ele a estabeleceu. He launched the church on the rock. Ele estabeleceu a igreja na rocha. He launched the church on the rock that is the Holy Spirit. Ele estabeleceu a igreja na rocha que é o Espírito Santo. The rock that is the Spirit of Yahweh. A rocha que é o Espírito de Yahweh. When it was time for him now to begin the processing of humanity, Quando era o tempo para ele agora começar o processamento da humanidade. in other words, to build forth a people, to purchase a people unto our God. Em outras palavras, edificar, comprar um povo para o nosso Deus. He began to build them on the rock that is the Spirit of Yahweh. Ele começou a edificá-los sobre a rocha que é o Espírito de Yahweh, The Holy Spirit. o Espírito Santo. He built the church on the rock. Ele construiu a igreja sobre a rocha. And in the book of Acts, E no livro de Atos,
The book of Acts chapter 2 says, No livro de Atos, capítulo 2, ele diz: when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Quando o dia de Pentecostes veio, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Then suddenly a sound like the blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Verse 3 says, No versículo 3 ele diz: they saw what seemed like tongues of fire that separated out and came to rest on each of them. E apareceram como que línguas de fogo, distribuídas entre eles, e pousou uma sobre cada um deles. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues as the Spirit of God, the Holy Spirit, enabled them. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. And down there they evangelized. E então, mais para baixo, eles evangelizam. So why do I bring this to the fore? Então, por que é que eu estou trazendo isto à frente? Now look, the Messiah has been identified at the Jordan. Agora olha, o Messias havia sido identificado no Jordão. He has been empowered and he has gone and been tried. Ele recebeu poder e então ele foi para ser provado. So his faith and his mission Para que a sua fé e a sua missão is now seasoned through the trials of God. fossem aperfeiçoadas através das provações de Deus. Invigorated for ministry, he comes, Revigorado para o ministério, agora ele vem. and when he comes, he launches the church on the rock. E quando ele vem, ele estabelece a igreja na rocha. The rock that is the Spirit of Yahweh, A rocha que é o Espírito de Yahweh, the Spirit of Jehovah, the Spirit of the Lord. o Espírito de Jeová, o Espírito do Senhor. But first of all, before we handle the book of Acts chapter 2 that I've just read, verses 1 to verse 4, Mas antes de lidarmos com o livro de Atos que eu acabei de ler, do versículo 1 ao 4, what really was the mission of him setting up a church, the church? mas na verdade, qual foi a missão dele ao estabelecer a igreja? The Lord came to set up the church. Why? O Senhor veio para estabelecer a igreja. Por quê? Because of the fall of man. Men had fallen. Por causa da queda do homem. O homem tinha caído And disconnected from the Lord. e foi desconectado do Senhor. Number 2, his mission therefore Número 2. Portanto, a missão dele was to come and connect fallen men era vir e conectar o homem caído back to his creator, his God. de volta ao seu Criador, o seu Deus. And that's why our theme today is meeting the Lord your God. É por isso que o nosso tema hoje é encontrando o Senhor vosso Deus. So number 2 in his mission Então, número 2, a missão dele was really to come and connect fallen men back to his maker, back to his God. era realmente vir e conectar o homem caído com o seu Criador, com o seu Deus. Number 3, because of the fall, to come back and install repentance. Número 3, por causa da queda, voltar e instaurar o arrependimento. Through the blood and the cross that he would bring, Através do sangue e da cruz que ele traria, to install repentance, para restaurar o arrependimento, that mankind may have another route, plan B, para que a humanidade tivesse um outro itinerário, um plano B, whereby now they can repent and access again.
onde agora eles podem se arrepender e ter acesso novamente. Repentance. Arrependimento. Why was this important then? Por que é que isto foi importante então? Why was this repentance important? Por que é que este arrependimento foi importante? In the book of Genesis, blessed people, No livro do Gênesis, povo abençoado, Genesis chapter 3, Gênesis capítulo 3, verse 24. versículo 24. After the fall of man, Depois da queda do homem, after he drove the man out, depois que ele expulsou o homem, he placed on the east side of the Garden of Eden ele colocou ao oriente do jardim do Éden cherubim and a flashing flaming sword, flashing back and forth, querubins e uma espada flamejante que se revolvia to guard the way to the tree of life. para guardar o caminho da árvore da vida. That is the importance. Esta é a importância. That is why the Lord Jesus needed to come here É por isso que o Senhor Jesus precisava vir aqui, to reconnect man back to his God. para reconectar o homem de volta ao seu Deus. Because the way that leads to God had been shut out of the fall. Porque o caminho que conduz para Deus havia sido fechado por causa da queda. Had been shut, totally locked down. Havia sido fechado, totalmente bloqueado. Again, the cherubim of glory, right there, E os querubins da glória, bem ali, guarding the way that leads to the tree of life. guardando o caminho que conduz para a árvore da vida. So in other words, you may begin to understand Então, em outras palavras, vocês podem começar a entender that by saying that the stairs have been lowered, que, ao dizer que a escada foi baixada, the glorious stairs of everlasting life a gloriosa escada da vida eterna have been lowered in the sky here, in the heavens above. foi baixada aqui no céu, em cima no céu. He's essentially saying Ele essencialmente está dizendo that this is the hour in which the Lord is using these messengers que esta é a hora na qual o Senhor está usando estes mensageiros to process forth para processar, para preparar those that now will go to meet God, aqueles que agora irão para encontrar Deus, those that now will accept the requirements of Jesus. aqueles que agora irão aceitar os requisitos de Jesus. Everything the Lord laid for them, Tudo o que o Senhor estabeleceu para eles. and observe them in their lives, E vão acatar, observá-los em suas vidas. and go and see the tree of life, the tree of life. E irão e verão a árvore da vida. A árvore da vida. Go to the place where the tree of life is, Eles irão ao lugar onde está a árvore da vida. because in Genesis 3, it is essentially the tree of life. Porque em Gênesis 3 é essencialmente a árvore da vida. 3:24, he blocks them to access the tree of life. Gênesis 3:24, ele bloqueou, ele os impediu de acessar a árvore da vida, Where God the Father is. onde Deus Pai está. It has always been about the tree of life. Tudo sempre foi a respeito da árvore da vida. If you look at the beginning in the Bible, Se você observar no começo da Bíblia, when he creates man, quando ele cria o homem, he sends out the tree of life. ele estabelece a árvore da vida. The tree of life sits at the center of creation. A árvore da vida está posicionada no centro da criação. He says, at the center of the garden, I have placed the tree of life. Ele diz: no centro do jardim eu coloquei a árvore da vida.
And that tree, you know, if you access and you eat off, E esta árvore, vocês sabem que se vocês tiverem acesso a ela e comer dela, you live forever, eternally. vocês viverão para sempre, eternamente. That's why when they fall, death comes. É por isso que quando eles caem, a morte vem. And then God closes the access to the tree of life. E então Deus fecha o acesso à árvore da vida. Lest they access it and live forever. Porque se eles a acessassem, eles viveriam para sempre. It has always been about the tree of life. Sempre foi a respeito da árvore da vida. And also, at the end really, E também no final realmente, when it's all said and done, quando tudo tiver sido dito e feito, it's about the tree of life, accessing the tree of life. é a respeito da árvore da vida, ter acesso à árvore da vida. The book of Revelation 22 is about those that now finally access the tree of life. O livro do Apocalipse 22 é a respeito daqueles que agora finalmente têm acesso à árvore da vida. It's always beginning with the tree of life, ending with the tree of life. Sempre começando com a árvore da vida e terminando com a árvore da vida. Accessing the tree of life. Acessar a árvore da vida. That's why the Messiah came. É para isso que o Messias veio. Because access had been closed off. Porque o acesso havia sido fechado. Had been cut off, blessed people. Havia sido cortado o povo abençoado. And you see from the book of Hebrews chapter 9 verse 7. E você vê no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 7. He says, Ele diz: but only the high priest entered the inner room. Mas somente o sumo sacerdote entrava no segundo tabernáculo. And that only once a year, E somente uma vez por ano. and never without blood, E nunca sem sangue. which he offered for himself Que ele oferecia por si mesmo and for the sins the people had committed in ignorance. e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância, Not deliberate. não intencionalmente. He's saying Ele está dizendo that after the access to the tree of life had been cut off, que depois que o acesso para a árvore da vida havia sido fechado, and now we understand that where the tree of life is, that is where God the Father himself is. e agora nós entendemos que onde está a árvore da vida é onde o próprio Deus Pai está. The tree of life. A árvore da vida. Blessed people. Povo abençoado. Where the tree of life is, that's where God the Father is. Onde está a árvore da vida é onde está Deus Pai. And access had been closed off, shut down, totally locked out. E o acesso havia sido fechado, desativado, totalmente bloqueado. Mankind is out, totally is on the outside now. A humanidade ficou fora, totalmente do lado de fora agora. And during the interim, E neste interim, again now waiting for the Messiah, novamente agora, esperando pelo Messias. look at the practice. Only the high priest could now access. Observe a prática. Somente o sumo sacerdote agora podia acessar Where God is, where the glory is. o lugar onde Deus estava, onde a glória estava. But never without the blood. Again, pointing at the Messiah. Mas nunca sem sangue, novamente apontando para o Messias. That only the Messiah now can come and open this way. Que somente o Messias agora pode vir e abrir este caminho. Only the Messiah. Somente o Messias. Everything, if you look back, everything within the old setting, Tudo, se você olhar para trás,
tudo dentro da antiga ordem. was set to be able to point at the coming of the Messiah. Tudo foi estabelecido para apontar para a vinda do Messias. And how he'd open an access of repentance. E como que ele abriria um acesso de arrependimento, Access of grace. acesso de graça, That mankind may access the tree of life again. para que a humanidade pudesse acessar a árvore da vida novamente. And again, like I told you, if you read the book of Genesis, Novamente, como eu disse para vocês, se vocês lerem o livro de Gênesis, Genesis chapter 2, Gênesis capítulo 2, again I read it here, Genesis 2, verse 9. novamente eu vou ler aqui, Gênesis 2, versículo 9. Genesis chapter 2, verse 9. Gênesis capítulo 2, versículo 9. It says the following, blessed people. Ele diz o seguinte, povo abençoado: The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground. o Senhor Deus fez brotar todos os tipos de árvore do solo, Trees that were pleasing to the eye and good for food. árvores que eram agradáveis à vista e boas para alimento. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. E também, no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. If we subtract the tree of knowledge of good and evil, Se nós subtrairmos a árvore do conhecimento do bem e do mal, the tree of life is at the center of the garden. a árvore da vida está no centro do jardim. That is all that mankind needed to know. The tree of life. Isto é tudo o que a humanidade precisava saber. A árvore da vida. The tree of life sitting at the center of the Garden of Eden, blessed people. A árvore da vida posicionada no centro do jardim do Éden, povo abençoado. The tree of life. A árvore da vida. So, it began with the tree of life. Então, começou com a árvore da vida. The tree of life. A árvore da vida. And access is denied, blessed people. E o acesso é negado, povo abençoado. Access is denied. O acesso é negado. Revelation chapter 22, it says from verse 1. Apocalipse 22, a partir do versículo 1, ele diz: Then the angel showed me the river of the water of life. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Revelation 22, I'm reading verse 1. Apocalipse 22, estou lendo o versículo 1. It says, Then the angel showed me the river of the water of life, Ele diz: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, Yielding its fruit every month. dando o seu fruto de mês em mês. The leaves of the tree are for the healing of the nation. E as folhas da árvore são para a cura das nações. At the center of the garden, the tree of life. No centro do jardim, a árvore da vida. The center of heaven, the tree of life. No centro do céu, a árvore da vida. The center of the New Jerusalem, the tree of life. No centro da Nova Jerusalém, a árvore da vida. And then in Matthew 27, verses 50 to 51, Então, em Mateus 27, versículos 50 e 51, you see that when the Messiah goes to the cross, você vê que quando o Messias vai para a cruz, then the curtain ruptures and he opens the way now. então o véu, a cortina rasga e ele abre o caminho agora. And through that way now, the church
E através deste caminho agora, a igreja. The church, we are now able to access. A igreja, nós agora podemos acessar. The church is able to access A igreja pode acessar where the tree of life is, where God himself is. o lugar onde a árvore da vida está, onde Deus Pai está, Where God himself is, blessed people. onde o próprio Deus está, povo abençoado. You saw Genesis chapter 2 verse 9. Vocês viram Gênesis capítulo 2, versículo 9? The tree of life at the center. A árvore da vida no centro. Revelation chapter 2 verse 7 it says, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ele diz: whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. To the one who is victorious, I'll give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. It's always about accessing the tree of life. É sempre a respeito de acessar a árvore da vida. That is where God is. É lá onde Deus está. That is where the Lord Yahweh, the God of Israel is. É lá onde o Senhor Yahweh, o Deus de Israel, está. And so, now you see, I have taken you to the book of Acts chapter 2. Então, agora vocês veem, eu os levei até o livro de Atos, capítulo 2. And I've read verses 1 to verse 4. E eu li os versículos de 1 a 4. And you see now, when the Lord begins to process you, E vocês veem agora, quando o Senhor começa a processar vocês, process the church, processar a igreja, He launches the church, Ele estabelece a igreja, a people unto our God, um povo para o nosso Deus, a select people, the election of God. um povo seleto, os eleitos de Deus. He launches them on the rock that is Yahweh. Ele os estabelece na rocha que é Yahweh. Unless the Lord builds the house, Se o Senhor não construir a casa, there is no house. não há casa. And he emphasizes, he reiterates that E ele enfatiza, ele reitera isto in the book of Matthew 7, 24 to 28. no livro de Mateus 7, 24 a 28. Whosoever builds their life on the rock, Todo aquele que constrói a sua casa na rocha, the rock that is the Lord Yahweh. a rocha que é o Senhor Yahweh. Whosoever builds their salvation on the rock of ages, Todo aquele que construir a sua salvação sobre a rocha eterna, whatever comes as wind and storm and tsunami cannot move them. o que quer que venha, tempestades, ventos, tsunamis, não pode movê-los. The solid foundation. O sólido fundamento. So let us look at now how he processes. Então vamos observar agora como que ele processa. And I'm skipping many things, blessed people. I am jumping many things. E eu estou deixando muitas coisas. Eu estou pulando muitas coisas, povo abençoado. Because if you go to the book of Genesis, Porque se você for ao livro de Gênesis, Genesis chapter 11, blessed people, Gênesis capítulo 11, povo abençoado, one of the things I'm skipping here because of time, esta é uma das coisas que eu estou pulando aqui por causa do tempo. if you go to Genesis chapter 11, before we begin the garments, Se você for ao livro de Gênesis capítulo 11, antes de começarmos as vestes. Genesis 11, blessed people, Gênesis 11, povo abençoado, and I'm reading from verse 1, e eu vou começar a partir do versículo 1, that you may understand the significance of the Holy Spirit in the mission of the Christ. para que vocês possam entender a importância do Espírito Santo na missão de Cristo, That he presented before you in the book of Acts chapter 2. que ele apresentou diante de vocês no livro de Atos, capítulo 2.
the role of the Holy Spirit. He said, build your life on the Holy Spirit. O papel do Espírito Santo, ele disse, construa a sua vida sobre o Espírito Santo. Build your life, build the church on the Holy Spirit. Construir a sua vida, construir a igreja sobre o Espírito Santo. Build your salvation on the Holy Spirit. Construa a sua salvação sobre o Espírito Santo. He is the rock eternal Ele é a rocha eterna that you see in the book of Daniel chapter 2, 34 to 35. que você vê no livro de Daniel, capítulo 2, 34 e 35. And 44 to 45 for the interpretation. E Daniel 2, 44, 45 para a interpretação. The rock cut down, not from a mountain, not by human hand. A rocha que foi cortado de uma montanha sem auxílio de mãos, But by God himself, mas pelo próprio Deus, that came down from heaven and smote the idols of the world. que veio do céu e pulverizou os ídolos do mundo. And built forth the kingdom of God, the Holy Spirit. E então construiu o reino de Deus, o Espírito Santo. He says, launch your life, Ele diz, construam as suas vidas, launch your salvation, construam a sua salvação, launch your walk on the Holy Spirit. estabeleça o seu caminhar no Espírito Santo. Then you see the glorious eternal kingdom of the Holy Spirit. Então você verá o glorioso e eterno reino do Espírito Santo, The kingdom of the Messiah, o reino do Messias, the kingdom of the Lord, o reino do Senhor, the kingdom of Yahweh. o reino de Yahweh. And to emphasize to you the importance of the church, E para enfatizar para vocês a importância da igreja. and that's why you see a tragedy happening today. E é por isso que vocês veem uma tragédia acontecendo hoje. The present day church has launched her salvation on something else. A igreja deste tempo presente construiu a sua salvação em outra coisa, Not the Holy Spirit. não no Espírito Santo. They don't even know how to address him. Eles nem mesmo sabem como falar com ele. And yet if they had known him, oh, Entretanto, se eles o tivessem conhecido, oh, how I wish they had known him. quanto eu desejo que eles o tivessem conhecido. He would have revealed to them that Christ is holy. Ele teria revelado para eles que Cristo é santo And Christ's followers must be holy. e que os seguidores de Cristo têm que ser santos, That God is holy. que Deus é santo And his kingdom in heaven is holy. e que o seu reino no céu é santo, That salvation of the grace is holy. que a salvação da graça é santa. Not what you see being preached on TBN. Não isto que você vê sendo pregado na TBN, The cheap grace without holiness. a graça barata sem santidade. Forget about that. That is something else. Esqueça aquilo lá, aquilo é outra coisa. Oh, how I long that they would have known the Holy Spirit. Oh, o quanto eu desejo que eles tivessem conhecido o Espírito Santo. He would have told them that Christ is holy. Ele teria dito para eles que Cristo é santo. God is holy. The Holy Spirit is holy. Deus é santo. O Espírito Santo é santo. Salvation of heaven is holy. A salvação do céu é santa. The grace of Christ is holy. A graça de Cristo é santa. The grace was never meant to portray the picture you see on Global Christian TV. O objetivo da graça nunca foi para mostrar isto que você vê na TV Cristã Global, Where they are blatantly and openly preaching onde eles estão pregando aberta e descaradamente, by saying that unholiness is also acceptable. dizendo que a falta de santidade, a impureza também é aceitável. Never, never ever. Nunca, nunca, jamais. That is something else. Isto é outra coisa.
That is not the salvation of the grace Esta não é a salvação da graça that the Lord has sent me to come back here que o Senhor me enviou para voltar aqui and institute the blood and the cross at the very center of. e estabelecer a cruz e o sangue bem no centro, o papel central, To restore. para restaurar. This cheap grace you see preached on American Global TV. Esta graça barata que você vê sendo pregada na TV Global Americana, That is something else. aquilo é outra coisa. He says you need the Holy Spirit. Ele está dizendo, você precisa do Espírito Santo. Even the Messiah, Até mesmo o Messias, he launched on the Holy Spirit at the Jordan River. ele o iniciou pelo Espírito Santo no Rio Jordão. And then from that point on, that house was built on the rock. E então, daquele ponto em diante, aquela casa foi construída na rocha. Genesis chapter 11 verse 1. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Now the whole world had one language and common speech. Agora o mundo inteiro tinha apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. As people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. Quando as pessoas se moveram para o Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. They say to each other, E disseram uns aos outros: come let us make bricks and bake the pot thoroughly. venham, façamos tijolos e queimemo-los bem. They used bricks instead of stone Eles usaram tijolos em vez de pedras, and tar instead of mortar. e betume em vez de argamassa. They used brick instead of rock Eles usaram tijolo em vez de rocha, and tar instead of mortar. e betume em vez de argamassa. Then they said, come let us build ourselves a city with a tower. Então disseram: venham, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. A tower that reaches to the heavens, Uma torre que chegue até os céus, so that we may make a name for ourselves. e tornemos o nosso nome célebre. Otherwise, we'll be scattered over the entire face of the whole earth. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Verse 6. Versículo 6. The Lord said, O Senhor disse: if at one people speaking the same language, they have begun to do this. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Then nothing they plan to do will be impossible for them. Então, nada que eles intentarem fazer será impossível para eles. Look at that now. Olha isto agora. Come, let us go down and confuse them, the Trinity. Vamos descer lá e confundi-los. A Trindade. And confuse their language so that they will not understand each other. E vamos confundi-los e confundir a sua língua, para que eles não entendam a linguagem um do outro. So the Lord scattered them from there all over the face of the earth and stopped the building of the city. Então o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de construir a cidade. That is why it is called Babel, because the Lord confused the language. E por isso chamou-a Babel, porque o Senhor confundiu a linguagem. Because the Lord confused the language in the entire world. Porque o Senhor confundiu a linguagem no mundo inteiro. From there the Lord scattered them all over the face of the earth. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. So you really have a beautiful picture there Então vocês realmente têm uma linda imagem aqui of building the house outside the will of God.
de construir a casa fora da vontade de Deus, building the house not on the rock. de construir a casa, mas não na rocha. He says, if they had only chosen to build it on the Lord, Ele está dizendo, se eles tão somente tivessem escolhido construí-la no Senhor, on the rock of ages, na rocha eterna, on the rock that is Christ, the Messiah. na rocha que é Cristo, o Messias. But look, they wanted to reach heaven without the Christ. Mas olha, eles queriam chegar no céu, mas sem o Cristo. The Tower of Babel, look at that. A Torre de Babel, olha isto. They are saying, let us make a name for ourselves. Eles estão dizendo, tornemos o nosso nome célebre. In other words, representing now the pride of man, Em outras palavras, representando agora o orgulho do homem, that has consumed the present day church also. que consumiu a igreja deste tempo presente também. Today's church is also trying to reach heaven without Christ. A igreja de hoje também está tentando chegar ao céu sem Cristo. They say Christ, Christ, Christ. Eles dizem Cristo, Cristo, Cristo. Christian, Christian, Christian. Cristãos, cristãos, cristãos. Grace, grace, grace. Graça, graça, graça. Save, save, save. Salvos, salvos, salvos. But they are not willing to submit under the processing Mas eles não desejam submeter-se ao processamento, o trabalhar of the grace that the Christ brought. da graça que Cristo trouxe. The grace of Jesus A graça de Jesus was never meant to multiply sin in the lives of the Christians. Never. nunca foi para multiplicar o pecado na vida dos cristãos. Nunca. The grace of our Lord Jesus was essentially meant O objetivo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo to enable us, through baptism, to receive the Holy Spirit. é para nos capacitar, através do batismo, a receber o Espírito Santo. And then the Holy Spirit would trounced and crush and besmirch the sin of this world. E então o Espírito Santo pisaria, esmagaria e destruiria o pecado deste mundo. And set ablaze the sinful desires of your soul. E incineraria os desejos pecaminosos da sua alma. And bring your soul to conformity with the will of God. E conformaria a tua alma com a vontade de Deus. So this you see in the church today, that is the aberration from the truth. Isto que você vê na igreja hoje é um desvio da verdade. It is a miscalculation in the church. É um erro de cálculo na igreja. The salvation of Christ was essentially meant O objetivo essencial da salvação de Cristo to be able to facilitate the church to wear the righteousness of God. para poder facilitar, ajudar a igreja a vestir a justiça de Deus. And let me tell you one thing, that righteousness of God E deixe-me dizer-lhes uma coisa, esta justiça de Deus, in Philippians 3:8 to 10, em Filipenses 3, de 8 a 10, that righteousness is holy. esta justiça é santa. And so he's saying Então, ele está dizendo that you ought by this stage in your lives of Christian salvation que vocês deviam, neste estágio das suas vidas cristãs, to launch your life upon the rock that is the Holy Spirit. vocês deveriam lançar as suas vidas sobre a rocha que é o Espírito Santo. And the example I've given, the Tower of Babel, E o exemplo que eu dei da Torre de Babel, when they built it outside the realm of God,
quando eles a construíram fora da esfera de Deus, outside the will of God, fora da vontade de Deus, or crushed. eles foram esmagados. And then you see the pride of man was crushed. E então você vê que o orgulho do homem foi esmagado. You see the human effort was crushed. Você vê que o esforço humano foi esmagado. You see Genesis chapter 3 verse 7. Você vê em Gênesis capítulo 3, versículo 7. When the man has fallen, Quando o homem caiu, then he's using fig leaves, então ele está usando folhas de figueira, trying to stitch it to cover himself. tentando costurá-las para se cobrir. And that crash, it failed. E isto desmoronou, falhou. Blessed people. Povo abençoado, You see error, você vê erro. worship error, doctrinal error. Erro na adoração, erro doutrinário. In that Genesis chapter 11 that I've read, Em Gênesis capítulo 11 que eu li, the Tower of Babel, a Torre de Babel, when there is doctrinal error, doctrinal mistake, quando você vê erro doutrinário, imperfeição, inexatidão doutrinária, rejection of the grace of Jesus, rejeição da graça de Jesus, rejection of God, rejeição de Deus, rebellion against God, rebelião contra Deus. it represents the sin of man. Isto representa o pecado do homem. Lucifer himself, how he was flushed from heaven. O próprio Lúcifer, como que ele foi lançado para fora do céu, Attempting to reach God without Christ. tentando chegar a Deus sem Cristo. And yet when the Messiah came to show us the way, Entretanto, quando o Messias veio para nos mostrar o caminho, wearing the human body, revestido de um corpo humano, then definitely he gave us the godly and divine wisdom então definitivamente ele nos deu a sabedoria santa e divina that we ought to follow. que nós temos que seguir. And he says, unless the Lord builds the house, E ele diz: se o Senhor não construir a casa, the builders thereat build in vain, meaning aqueles que a estão construindo constroem em vão, significando, salvation was brought from heaven. a salvação foi trazida do céu, The way you see it in Acts chapter 2, da forma como você viu em Atos capítulo 2. only God gives the grace, nobody else. Somente Deus dá graça, ninguém mais. Unless the Lord gives you the grace, Se o Senhor não te der a graça build the house, build your salvation. para construir a casa, para construir a sua salvação, You cannot make it to the glorious stairs. você não vai conseguir subir os gloriosos degraus. You need the Holy Spirit. Vocês precisam do Espírito Santo. You really need Him. Vocês realmente precisam dele. And He says, E ele diz: building on the rock that Jesus brought, construir sobre a rocha que Jesus trouxe. essentially talks about Essencialmente fala a respeito the stability now, the security, da estabilidade agora, da segurança, the assurance that you'll have da certeza que você tem when you build your salvation on the rock that is the Holy Spirit. quando você constrói a sua salvação sobre a rocha que é o Espírito Santo.